Olá, meus irmãos do Projeto Discípulos. Que prazer a gente poder estar juntos aqui para compartilhar de um assunto que é tão importante no processo do discipulado. Fico muito feliz de ver você interessado e despertado a poder viver uma prática bíblica, a prática que Jesus nos ensinou a viver. A prática do ser discipulado, a prática do discipular, da gente ensinar pessoas a caminharem, a entenderem realmente o Evangelho, até que ela também aprenda a fazer discípulos. E um fato, algo que é muito importante no processo do discipulado, é o assunto que nós vamos falar hoje, que é sobre o amor. Às vezes parece muito clichê a gente falar de amor, de tanto a gente ouvir essa palavra, essa expressão, a gente usa muito no meio cristão, mas a pergunta que fica, a reflexão que a gente precisa fazer é, de fato nós temos amado, ou de fato a gente sabe o que é amar, a gente tem vivido a prática do amor? Essa é uma reflexão que fica para mim. Parece que de tanta gente ouvir falar, e o amor hoje é tão banalizado, né? Qualquer expressões que a gente ouve sobre o amor, qualquer forma de amor é válida e tal. E a gente se esquece que esse amor ele tem princípios, ele tem origem, ele vem de um lugar, ele foi direcionado para que seja vivida de uma determinada maneira. E a gente gostaria de pensar na importância da prática do amor no processo do discipulado. Se não existir amor, o discipulado ele vai ser vazio. Eu quero até usar uma expressão com você que talvez vai te gerar alguma estranheza, mas o discipulado sem a prática do amor, ele é só doutrinação. E aqui eu não estou falando numa linguagem política, nem da forma que tem sido usada hoje, mas doutrinação no sentido apenas de querer inculcar, de querer colocar ensinos sobre a mente de alguém, sem levar em consideração alguma vivência dela, a origem dela, a história de vida, os sentimentos, as necessidades dela. Eu vejo isso uma prática muito comum na vida dos catecistas, quando eles vieram ao Brasil, os padres ali, os freis, e eles começaram a colocar sobre os indígenas no nosso país, inculcar sobre a mente deles, a doutrinar, sem levar em consideração a vida dos indígenas, sem levar em consideração a sua cultura, a sua história de vida, e logicamente isso não deu certo. Logicamente eles não se sentiram discipulados, acompanhados, porque foi vazio da prática do amor. A gente precisa entender muito bem se a gente quer apenas jogar ensinos bíblicos sobre alguém, ou se a gente quer viver uma caminhada de amor, uma caminhada de levar em consideração a vida, a vivência, as dores, caminhar a segunda milha, se preciso. Nós precisamos levar isso em consideração. E eu quero, para falar um pouco sobre o amor, ler com a gente a primeira epístola de João. João, conhecido como o apóstolo do amor, ele não só fala muito como amor, mas ele vive a prática do amor, porque ele caminhou lado a lado do próprio amor, ele caminhou lado a lado de Jesus, e ele entendeu muito bem o que era o amor, o que é a vivência do amor, o que era amar sem julgamento, sem apontamento. O amor eu sempre entendo ele como uma escolha, não uma escolha simplesmente no sentido de eu escolho a quem eu amo, mas uma escolha da decisão, eu escolho decidir amar. Eu estou decidido a amar mesmo essa pessoa sendo assim, eu estou decidido a amar mesmo tendo feito isso, eu estou decidido a amar. Por quê? Porque Deus ele decidiu amar mesmo a gente não valendo nada. Ele tomou a decisão de entregar o único filho dele por nós, e isso não é porque a gente merece, não é porque a gente é digno de amor, pelo contrário. A gente é digno de morte, a gente é digno de ódio pela nossa decisão de virar as costas para Deus, mas ele decide amar. E aí nós, uma vez que somos amados por ele, a gente precisa também tomar a decisão do amar. E João, ele vai dizer isso muito claro para a gente, na primeira epístola de João, o capítulo 4, já iniciando o versículo 7, vamos ler a partir do 7, ele diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha, o que João diz aqui é algo muito interessante. João ele está dizendo para a gente amar os outros, porque essa vai ser um reflexo, vai ser um resultado do novo nascimento que a gente recebeu da parte de Deus. João começa a deixar claro aqui para a gente que só consegue amar realmente de verdade quem um dia teve um encontro com um amor perfeito. João está dizendo que se um dia eu nasci de novo, eu experimentei de um novo nascimento em Cristo, Deus teve um encontro comigo me apresentando o grande amor dele, eu fui constrangido com esse amor, de tal maneira que eu fui lançado até ele,
e constrangido por esse amor, eu não vejo outra opção senão não amar os outros. Não tem outra opção senão amar alguém, senão dedicar o amor que a gente recebeu. A gente só consegue amar se a gente receber esse amor e entender esse amor na sua verdade, na sua simplicidade. Um amor que não leva em consideração o que a gente fez, o nosso passado, o nosso pecado. Um amor que leva em consideração ali o fato da decisão dele amar, mesmo a gente estando em nossos pecados, em nossos delitos. E João vem destacar essa primeira coisa aqui para a gente, que só é possível amar todo aquele que nasce de Deus e que conhece a Deus. E ele continua dizendo que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu tenho dificuldade de amar, é porque eu preciso me encontrar mais com esse amor de Deus. Se eu acho que existem pessoas que eu não consigo amar, é porque eu preciso ter uma experiência real com esse amor de Deus. Eu preciso sentir mais de perto. Isso é a partir de quê? A partir da vivência. Conhecer, quando a Bíblia traz para a gente sobre conhecer a Deus, nunca é simplesmente o ato da gente ver, saber que existe. Eu conheço, eu sei que existe. Mas é um conhecer de relacionamento. Eu me relaciono com Deus, eu conheço quem Ele é, e aí eu amo. Eu consigo exercitar a prática do amor porque eu me relaciono com esse amor. E aí João ele vai continuar dizendo para a gente o seguinte, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. João está dizendo que o amor de Deus ele se manifestou por meio de Cristo Jesus. E a gente agora pode viver por meio desse amor manifestado através da cruz de Cristo. E agora a nossa prática do amor é um amor que ele vai manifestar o amor de Deus. Parece um jogando para o outro, né? Mas eu amo manifestando o amor de Deus que é manifestado através da cruz de Cristo. E aí as pessoas podem entender de fato o quanto elas são amadas. A minha prática do amor ela precisa manifestar o que Cristo fez, ela precisa revelar o que Cristo fez. Logo aqui embaixo, um pouco, João vai dizer para a gente que esse amor ele tem um padrão. Ele vai dizer que a gente precisa amar de tal maneira como Deus nos amou. É muito sério isso, porque João está convidando a gente a amar de uma maneira sacrificial, de uma maneira que não olha com acepção de pessoas, de uma maneira que não olha para o pecado, para o que fez, mas de uma maneira que olha para aquilo que Deus pode fazer, para a transformação de vida que Ele pode causar. Essa precisa ser o grande diferencial. A importância da gente amar as pessoas não é olhar para o passado dela, mas é olhar, acreditar naquilo que Deus pode fazer no futuro dela. E um pouquinho mais continuação, João vai dizer para a gente assim, nisto consiste um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A base desse texto aqui é essa verdade que João traz para a gente. Não fui eu que decidi amar a Deus, eu decidi amar a Deus e agora eu sou cristão. Não. O fato de Deus decidir me amar e me alcançar é o que faz de mim hoje um cristão e que me dá a oportunidade de ser um discípulo dele. Não porque a verdade, a bondade, eu sou digno de ser amado, como eu já falei, longe disso acontecer. Mas pela decisão dele em escolher nos amar. E aí ele vai dizer, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E aí eu quero focar aqui no versículo 12, onde ele diz assim, nunca ninguém viu Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João traz aqui uma verdade, ninguém nunca viu a Deus. Mas ele diz que quando a gente exercita a prática do amor, quando a gente começa a olhar para o outro com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, de graça, nesse momento a gente vai estar revelando quem é o próprio Deus, porque a gente vai mostrar que esse Deus está dentro de nós, e aí as pessoas vão ver Deus através da prática nossa de amor. Às vezes a gente quer revelar, quer mostrar Deus de tantas maneiras, né? A gente quer mostrar a Deus, que Deus está em mim, usando uma camisa escrito Deus é amor, escrito Jesus transforma. Ou eu quero revelar o amor de Deus, mostrar o amor de Deus carregando, né? Que Deus está em mim, carregando uma Bíblia debaixo do braço, com adesivo da minha igreja no meu carro, na porta da minha casa, mas pelo contrário, a gente vai revelar de fato o amor de Deus, a gente vai revelar de fato que Deus existe, quem Deus é, quando nós praticarmos o amor.
Não dá para a gente chegar para discipular alguém, falar sobre o amor de Deus, ensinar ela a decorar João 3,16, fechar a porta da casa, liberar, dar tchau para a pessoa e nem querer saber como ela está se sentindo. Quais são as lutas que ela viveu naquela semana? Quais são as dores que ela está carregando dentro dela? Quais são a história de vida pesada que ela carrega com ela? Se ela está passando alguma necessidade ou não, se ela tem o que comer, o que beber ou não. Não dá para a gente viver uma prática de amor só de palavras. Vamos voltar lá atrás, vai ser só doutrinação. Vai ser só ensino da palavra vazio. Porque o ensino verdadeiro da palavra ele vem acompanhado de práticas. Então, se a gente quer tornar Jesus conhecido, visto, a gente precisa viver a prática do amor. É nesse momento que o amor de Deus vai ser aperfeiçoado. E a ideia de aperfeiçoado que João usa aqui com a gente, não é um aperfeiçoado de melhorar, né? Às vezes a gente acha que aperfeiçoar alguma coisa é melhorar. Eu fiz assim, eu vou dar uma melhorada naquilo. Eu vou pintar ali um pouco para melhorar, fazer uma reforma. A ideia de aperfeiçoar é um percurso que a gente está trilhando, que tem um propósito de chegar a um destino, tem um propósito de chegar a um lugar. Então João diz que quando a gente vive a prática do amor, Deus é revelado em nós, e aí esse amor ele está começando o percurso dele, ele está vivenciando a rota natural dele, que é de chegar a um destino. E que destino é esse? Aí a gente vai lá para o versículo 18, onde João vai dizer assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Qual é o objetivo do aperfeiçoamento do amor? É levar a gente a um amor perfeito. Agora, eu não estou falando aqui perfeição no sentido de ser 100%, sem falha alguma, sem mácula alguma, mas é no sentido que João está querendo dizer aqui, é de um amor maduro, um amor adulto, um amor que chegou a uma maturidade, um amor que consegue vencer até um medo, que joga fora o medo para conseguir amar aquela pessoa. E aqui eu trago duas experiências de vida marcantes sobre amar e discipular, em caminhar com pessoas, em decidi-la apresentar o evangelho a essas pessoas. Primeira delas é que eu tive numa comunidade indígena muito tempo atrás, dos índios caigangues, no sul do Brasil, lá em Chapecó. E eu nunca tinha ido à comunidade indígena, não sabia o que eram índios e tinha uma imagem muito ruim do que eram índios por conta de tudo aquilo que a gente via através da mídia, da escola, de tudo mais. E quando a gente chegou na comunidade, na casa que a gente ia ficar dentro da comunidade indígena, o pastor disse para a gente assim: olha, mantenham aí a casa fechada e tal, fiquem atentos, os índios estão em festa e eles estão muito agitados, beberam muito, as coisas não estão muito legais aí não. Quando ele falou aquilo, na minha mente começou a vir uma cenário de guerra indígena, todo mundo com um arco e flecha, com lança ao redor da casa da gente, e eu saí fechando tudo mesmo, tranquei tudo que eu podia. E quando o pastor chegou, ele chegou e me viu ali, ele falou: o que está acontecendo? Eu falei: pastor, fiz o que o senhor mandou, tranquei tudo, fechei tudo, porque vai que entra alguém aqui, uma flecha e tal. E ele: poxa, Estevão, não é bem assim e tal, você vai ver como é que eles são. E aquilo ficou no meu coração, e eu falei: nossa, eu não posso estar num lugar como esse e estar olhando para essas pessoas com um olhar tão preconceituoso, com um olhar de tanta... não, eles são ruins, são maus, vão me fazer mal. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, eu olhei na estrada de chão que vinha em direção à casa que a gente estava, e vinha um homem caminhando, um homem de chinelo, short e camiseta. E eu olhei bem e falei: ali é um índio mesmo? E aí eu vi que, nossa, é um índio. Ele veio até a nossa casa e ele bateu lá, e ele veio falar com a gente: bom dia, eu vim aqui dizer para vocês sentirem à vontade na nossa comunidade. Aquilo me quebrantou de uma maneira, porque eu vi que precisava de algo principal naquela missão, e que era a decisão de amar aquele povo. E quando eu decidi amar aquele povo, esse amor jogou fora todo o medo. Ao ponto de eu me tornar próximo demais do cacique, e eu me lembro até hoje, do cacique da comunidade ao fim de todo o projeto, pedindo ao pastor: pastor Rai, peça para o Estevão ficar aqui com a gente. Ao ponto dele pedir para que eu ficasse. Porque o amor foi visto sem preconceito, sem um olhar maldoso, sem um olhar de críticas. A gente precisa aprender a desenvolver esse olhar, e era um olhar que Jesus tinha.
Jesus, ele desenvolveu esse olhar e os discípulos que caminharam com ele aprenderam a olhar com um olhar de misericórdia, de amor, de graça. E o último exemplo que eu quero contar para vocês, a última história de vida é sobre a Cristolândia. Quando eu cheguei para trabalhar na Cristolândia, antes de ir, eu tinha um pavor, um medo muito grande de trabalhar com público de rua. Porque na minha mente existiam vários preconceitos a respeito, vários temores a respeito. E quando eu cheguei para o projeto, um dia fui ministrar, logo no início da minha chegada, fui ministrar na rua, na nossa ação de rua. E ali existiam várias pessoas em situação de rua ao meu redor. E eu me lembro que quando eu comecei a pregar, e eu pregava exatamente sobre o amor de Deus, um amor que eu não estava vivendo na prática, aquilo me doeu, me incomodou de tal forma que eu chorava muito pregando. E eu não chorava pela palavra que eu estava pregando, eu chorava pelo quanto Deus ministrava ao meu coração a importância de eu amar, decidir amar aqueles homens que estavam ali. E eu passei a olhar no rosto de cada um e eu vi ali pessoas como eu, que não são dignas, assim como eu não sou, mas que elas podem sim receber esse amor, porque um dia eu recebi. Pessoas que carecem da graça, da misericórdia, carecem de um olhar de compaixão. E aí tudo se tornou diferente. Ao ponto de um dia, o Estevão, que tinha medo de caminhar perto de pessoas em situação de rua, se via deitado no chão, sentado de um lado de um morador de rua para conversar com ele. É o amor que lança fora todo medo. O amor real, quando a gente tem de fato um encontro com o amor de Cristo, a gente não consegue ter outra atitude senão amar. Talvez se a gente tenha amado pouco, é que a gente precisa se encontrar mais com esse amor. Talvez se a gente tenha tido dificuldade de amar alguém, é porque a gente precisa entender mais o que é graça, o que é amor de Deus por nós. E aí o último versículo que eu quero falar é que João vai nos dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Entender isso é a verdade principal para existir amor no discipulado. Entender que a gente só pode amar alguém porque um dia a gente foi amado primeiro. Você só pode amar a pessoa que caminha com você porque um dia você foi amado e alcançado por esse amor de Deus. É uma decisão. Amar é uma decisão. O processo do discipulado precisa ser ligado pelo amor, que Paulo vai dizer para a gente que o amor é o elo que une todas as coisas, é o elo perfeito. De fato, ele une todas as coisas. Vai haver verdade na palavra que você ensina quando isso for vivenciado com amor. Concluo aqui dizendo que na Cristolândia eu aprendi muito sobre isso, de exercitar o amor sobre aqueles homens, sobre aquelas pessoas que caminham junto, e alguns deles dizerem assim: eu nunca achei que eu pudesse ser amado de verdade, que eu pudesse ser cuidado dessa maneira. Hoje eu entendo o quanto Deus me ama. As pessoas só vão entender o real amor de Deus quando elas forem amadas por nós. Que as nossas palavras possam caminhar junto com as nossas atitudes. E o amor, ele vai ter que passar por alguns exercíciozinhos. A gente não gosta muito. E eu vou fechar aqui minha palavra com um texto muito conhecido. Não vou dizer nem qual é o lugar onde se encontra, mas você vai lembrar. Ele vai dizer: o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, o amor não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, o amor tudo sofre, o amor jamais acaba. Quando a gente tem um encontro com o amor de Deus, a gente consegue passar por tudo isso aqui. A gente vai passar por frustrações do discípulo da gente, mas a gente vai continuar amando. A gente vai ter situações que vão tentar irritar a gente, mas a gente vai continuar amando. A gente vai passar ali por situações que vão trazer um sentimento de justiça no nosso coração, mas a gente vai continuar amando. Vamos passar por várias situações, mas o amor vai vencer todas essas coisas, porque o amor é o próprio Deus e Deus sempre vence. Então, nós precisamos estar pautados no amor de Deus, e isso vai ser de máxima importância no processo do discipulado. Deus abençoe sua vida e que você viva o amor de Deus ao ponto de transmitir, de transpassar, de explodir para quem anda ao seu redor. Que Deus te abençoe.